Eu era um Gefreiter na 299ª Divisão de Infantaria. Estávamos estacionados perto de Kharkov no inverno de 43, entrincheirados em valas tão congeladas que tínhamos que quebrar o gelo para urinar. Foi a primeira vez que lutamos com a Waffen-SS, acho que da Das Reich. Era impossível não notá-los. Botas melhores, camuflagem nova e aura de confiança sombria. Eles não falavam conosco, e sinceramente também não fazíamos questão. Havia respeito. Eles lutavam duro, às vezes mais que nós, mas havia tensão. Eram agressivos e até imprudentes. Nossos oficiais resmungavam sobre baixas desnecessárias, sobre soldados políticos. Alguns veteranos não gostavam deles, mas quando os soviéticos atacavam em massa, era bom tê-los por perto. Eles mantinham a linha e até avançavam, mas não eram como nós. Tinham outra cadeia de comando e disciplina. Eles eram leais a outra coisa, mas muitos eram apenas pessoas comuns, como nós. Eu vejo com frequência a mídia do pós-guerra retratá-los como esses monstros super sombrios e malignos. Os que eu conheci pareciam tão humanos quanto nós. Obviamente, havia alguns que não eram assim. Em toda a frente oriental, das trincheiras congeladas de Kharkovia aos campos em chamas de Kursk, o exército alemão e a Waffen-SS lutaram juntos. Eles avançaram juntos, recuaram juntos e morreram juntos, muitas vezes indistinguíveis, no caos da batalha. Sob a superfície, existiam tensões, comandos distintos, valores diferentes e uma rivalidade crescente entre os antigos oficiais profissionais e as formações politizadas da SS. Como os oficiais tradicionais do herói viam essas chamadas unidades de elite? Eles eram vistos como camaradas corajosos ou como forasteiros imprudentes? Neste vídeo, vamos ao cerne da questão com relatos em primeira mão, diários de guerra e reflexões de comandantes experientes da Alemanha. As opiniões iam da admiração ao desprezo, tão variadas quanto seus autores. Vamos saber o que o exército alemão pensava da Waffen-SS. A Wehrmacht se baseou em séculos de tradição militar alemã e prussiana. Após a unificação da Alemanha em 1871, o exército permanente tornou-se a base do Estado, liderado por oficiais prussianos conservadores, com disciplina rígida e honra militar. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes reduziu o exército para apenas 100.000 homens, sem tanques, artilharia e força aérea. Hans von Siegt e outros mantiveram o corpo de oficiais intacto, determinados a reconstruir. Veteranos como Rommel e Guderian, que atuaram no Freikorps, ajudaram a criar a moderna Wehrmacht, mostrando seu valor antes da próxima guerra. A Waffen-SS, no entanto, surgiu puramente da política nazista. Formada como SS-Verfügungstruppe em 1934, foi criada para servir ao partido, não à nação, mas quase à Europa toda. Himmler queria uma ala militar leal só a Hitler, fundada na pureza racial e obediência total. A Wehrmacht representava o Estado alemão, enquanto a SS encarnava a ideologia nacional-socialista. Desde o início, muitos soldados de carreira os viam como fanáticos políticos, escolhidos pela lealdade em vez de histórico ou habilidade militar. Com Paul Hauser, ex-general da Wehrmacht, a SS reformulou o treinamento, focando em força física, resistência e exercícios de combate. Recrutas de áreas rurais eram treinados para virar combatentes agressivos. Esportes e resistência física eram priorizados em vez da disciplina tradicional. A Wehrmacht formava soldados, enquanto a Waffen-SS buscava criar guerreiros leais, implacáveis e totalmente comprometidos com o nazismo. O grau de doutrinação política variava bastante nas forças armadas alemãs. Enquanto a maioria das tropas da Wehrmacht recebia apenas uma exposição limitada à ideologia nazista, geralmente por meio de palestras ocasionais de propaganda, os recrutas da Waffen-SS eram profundamente imersos nela. Todo membro da SS precisava integrar o partido nazista e recebia intensa instrução sobre suas teorias raciais e visão política. Desde o início, eram ensinados que não eram só soldados, mas a vanguarda ideológica de uma nova ordem, defensores do povo germânico contra hostis.
Essa missão se refletia no treinamento de liderança deles. Futuros oficiais da SS precisavam servir pelo menos 1 ano nas fileiras, apagando a distinção entre oficial e soldado, algo que a Wehrmacht não fez. Os soldados da SS usavam apenas o posto para se tratar, evitavam formalidades com o cabelo e trocaram a saudação militar tradicional pelo gesto de braço erguido de Hitler. Um oficial da Wehrmacht disse que alguns SS se achavam superiores por eliminarem a diferença social entre líderes e soldados, compartilhando refeições e dormitório. Ele chamou essa abordagem de imprudente e disse que isso explica por que tantos oficiais da SS morreram. Insistiam em liderar ataques na frente para manter a imagem. Com o prolongamento da guerra e o aumento das baixas, Wehrmacht e Waffen-SS tiveram que reduzir seus padrões. A SS, antes rígida em critérios raciais, passou a recrutar muitos voluntários e conscritos estrangeiros. Ao final da guerra, mais de 38 divisões da SS haviam sido formadas, muitas delas compostas por tropas não alemãs de qualidade variada. Quase metade da Waffen-SS era formada por estrangeiros, mudando o objetivo inicial da unidade. No entanto, o contraste no recrutamento e treinamento de cada ramo deixou impressões e estereótipos duradouros. O principal atrito entre as forças era por suas estruturas de comando concorrentes. Na Wehrmacht, a cadeia de comando tradicional seguia pelo Oberkommando der Wehrmacht, Oberkommando der Wehrmacht, baseada em séculos de ordem militar alemã. A promoção dependia do tempo de serviço, desempenho e competência. Por outro lado, a Waffen-SS tinha uma estrutura paralela. Embora subordinadas ao Oberkommando der Wehrmacht em operações, as unidades respondiam administrativamente ao escritório central da SS e, por fim, a Himmler. Essa dupla autoridade levou a constantes disputas de poder. Generais da Wehrmacht frequentemente se ressentiam por não controlarem totalmente as unidades da SS que combatiam com eles. Disputas surgiam frequentemente sobre prioridades em batalha, logística e alocação de recursos. Um general alemão capturado pelos britânicos lembrou que a SS costumava ter grandes reservas de combustível e munição, às vezes compartilhadas com o exército. Mas não era a generosidade que irritava o Estado-Maior da Wehrmacht. O que irritava era como a SS conseguia suprimentos facilmente, ignorando os canais normais ao recorrer direto a Hitler. Esse favoritismo gerou ressentimento, especialmente à medida que a Waffen-SS se expandiu de uma pequena guarda de elite para uma força militar enorme, com divisões de tanques, unidades de artilharia e equipes de apoio. No exército regular, muitos viam esse crescimento como ameaça à autoridade e tradição. Seus temores eram justificados. Himmler queria fazer da SS a principal força militar da Alemanha. À medida que a Wehrmacht ficava mais sobrecarregada pelas perdas no campo de batalha, a SS assumia cada vez mais funções tradicionalmente reservadas ao exército. Neste estágio da guerra, a Waffen-SS havia assumido o controle total sobre as operações antipartidárias em toda a União Soviética ocupada. Funções que antes eram gerenciadas por comandantes do exército. Após a tentativa fracassada de assassinato contra Hitler em 20 de julho de 1944, feita por oficiais da Wehrmacht, Himmler tornou-se chefe do exército de reserva, assumindo o controle de treinamento, recrutamento e assuntos de prisioneiros de guerra. A linha entre o exército e a SS ficou ainda mais tênue, e o alcance de Himmler nos assuntos militares se expandiu dramaticamente. A rivalidade por influência ficou mais acirrada. Oficiais superiores da Wehrmacht, mesmo os que hesitavam se opor a Hitler, foram ficando mais marginalizados conforme a SS ganhava a confiança do Führer. A competição pelo favor de Hitler, por recursos e pelo controle estratégico, definiu grande parte da dinâmica entre as duas forças. Apesar das diferenças, Wehrmacht e Waffen-SS frequentemente combatiam juntas com eficiência surpreendente, mas nos altos comandos a opinião era longe de unificada. Os generais da Wehrmacht tinham opiniões sobre a SS que variavam da admiração cautelosa ao desprezo. O marechal de campo Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, tinha pouco interesse em cooperar com a SS. Ao organizar inicialmente a segurança pessoal de Hitler, Rommel excluiu intencionalmente as unidades da SS. Hitler gostou do gesto e deu a Rommel liberdade rara para comandar suas forças de forma independente.
Mesmo enquanto liderava campanhas no norte da África, Rommel continuou rejeitando a participação da SS. Ele via o foco deles na ideologia como fraqueza e achava a lealdade política um substituto ruim para um bom treinamento militar. O general Heinz Guderian, pioneiro da guerra móvel moderna, tinha uma visão mais diferenciada. Ele reconhecia a Waffen-SS como capaz em combate e respeitava sua disciplina no campo de batalha. Guderian reconheceu que algumas divisões da SS estavam bem preparadas e lutavam de forma eficaz, mas ele se opunha à organização mais ampla da SS, especialmente seus braços políticos como a Gestapo e a Allgemeine SS, que ele acreditava desviar homens e recursos das linhas de frente. Muitos oficiais superiores compartilhavam suas preocupações e distinguiam o desempenho em combate de algumas unidades da SS do restante do aparato nazista ao qual pertenciam. A relação do marechal de campo Erich von Manstein com a SS era mais complexa. Ele elogiou o preparo físico e o ímpeto de combate da Leibstandarte, das Reich e Totenkopf, mas criticou suas táticas de assalto imprudentes. Ele notou que essas divisões sofriam grandes baixas por ataques frontais agressivos, considerados taticamente inadequados por muitos na Wehrmacht. Manstein também discordava da forma como as unidades da SS tratavam os civis, especialmente no leste, e entrou em conflito com a liderança da SS por causa dessas ações. Como muitos, ele costumava evitar confrontos políticos diretos. O general Gerd von Rundstedt tinha uma visão mais dura. Ele se referia à Waffen-SS como o exército pessoal de Hitler e ressentia os privilégios que eles recebiam, especialmente em logística e suprimentos. Como muitos oficiais, von Rundstedt não via espaço para lealdade ideológica no comando militar. Outros, como Walter Model, foram mais pragmáticos. Como comandante sob pressão, Model atuava próximo à Waffen-SS, priorizando resultados em vez do histórico político. Sua prioridade era a sobrevivência e o sucesso tático, não a rivalidade institucional. À medida que a situação da Alemanha piorava, mais oficiais da Wehrmacht passaram a depender das unidades da SS. A confiabilidade deles em combate e o moral inabalável começaram a conquistar um respeito relutante. Até mesmo aqueles que antes os desprezavam passaram a vê-los como uma parte necessária do esforço de guerra. Destaca-se que muitos generais de alta patente, diferente da narrativa pós-guerra, viam a Waffen-SS de forma fria e calculista, avaliando as unidades por sua eficácia, não só pela ideologia. As opiniões deles vinham dos valores e das duras exigências da guerra. Entre as tropas da linha de frente da Wehrmacht, a visão sobre a Waffen-SS era ainda mais complexa. Muitos soldados os respeitavam por sua determinação, status de elite e disposição para assumir missões perigosas. A SS era conhecida por liderar ofensivas difíceis, romper defesas inimigas e lutar com determinação. Um engenheiro da Wehrmacht, na Romênia, contou que as unidades da SS chegaram quando sua tropa era cercada pelos soviéticos, ajudando a mudar a batalha com contra-ataques agressivos. A ousadia e iniciativa deles eram essenciais em situações caóticas. O voluntário letão da SS, Mintauts Blossfeld, recordou as batalhas desesperadas no início de 1944 na Frente Oriental, com sua unidade sendo enviada às pressas entre pontos de crise na Rússia e Ucrânia. O regimento letão da SS deles era ordenado a cobrir falhas na linha, frequentemente chegando quando os soviéticos ameaçavam romper a defesa. Blossfeld relatou que as tropas alemãs exaustas os recebiam com alívio, chegando a comemorar ou agradecer ao ver os letões chegando. Eles gritavam que era bom ver alguns SS ali, pois isso indicava que a linha poderia aguentar mais um pouco. Para soldados da Wehrmacht exaustos por longas retiradas, ver unidades frescas da SS, mesmo estrangeiras, trazia uma breve esperança em uma guerra cada vez mais sem perspectiva. Na Frente Oriental, especialmente, as divisões da SS ganharam uma forte reputação. Soldados do exército frequentemente notavam sua habilidade de manter posições sob pressão e continuar lutando quando outros recuavam. Em várias batalhas, mantiveram a ofensiva por mais tempo que outras unidades, recusando-se a recuar mesmo em situações desesperadoras. Essa mentalidade inflexível, embora às vezes custosa, deixou uma impressão em quem serviu ao lado deles. Em várias batalhas, a Waffen-SS evitou que a Wehrmacht fosse cercada ou destruída. No entanto, o reconhecimento que eles conquistaram no campo de batalha muitas vezes veio a um preço alto.
Fomos enviados para combates a oeste de Budapeste, no fim de 44, sem tempo para descanso ou cavar trincheiras. Foi um caos desde o início. Os soviéticos estavam jogando tudo contra nós: tanques, artilharia, ondas de infantaria. Lembro da primeira vez que encontramos a divisão Totenkov. Eles tinham acabado de chegar do norte, enlameados, encharcados e completamente silenciosos. Nenhum deles dizia uma palavra, a menos que fosse ordenado. A disciplina deles era diferente, fria, focada. Alguns de nós brincavam dizendo que eles pareciam homens saindo de suas próprias covas, mas quando a luta começou, você entendia por que eles tinham aquela reputação. Eles não recuavam nem mesmo quando deveriam. Eles mantiveram cruzamentos que já havíamos descartado. Eu os vi disparando Panzerfaustes contra T-34 de porões, becos, até mesmo atrás de bondes em chamas. O problema foi que eles resistiram por tempo demais. Pedimos para recuarem durante o avanço soviético perto de Bixkay, mas ignoraram. A maioria foi dominada ou morta. Essa foi a diferença. Nós lutamos para sobreviver. Eles lutaram como se tivessem algo a provar. Corajosos? Sim, mas não era o tipo de coragem que eu queria para mim. Oficiais e soldados da Wehrmacht criticavam a SS por confiar em ataques ousados e imprudentes que causavam perdas excessivas. A Wehrmacht priorizava planejamento e coordenação, enquanto a SS optava por ataques diretos, mesmo com muitas baixas. Um general alemão, depois capturado e gravado secretamente pelos britânicos, lembrou um confronto de inverno na frente oriental. Após uma ofensiva soviética próxima, ele ordenou a formação de uma linha defensiva. Essa linha tinha uma companhia da SS com cerca de 175 homens metralhadoras e alguns morteiros. Ele notou que o comandante Hauptsturmführer von Benden mostrou coragem ao organizar a unidade rapidamente e liderar na linha de frente. Avançaram em ordem e retomaram a vila, mas com um custo devastador. Dos 9 oficiais da SS, 7 foram mortos ou feridos. Quase metade dos homens morreu no ataque e, ao fim da semana, sobraram só 25 soldados. Muitos na Wehrmacht viam esse tipo de bravura como um desperdício, um exemplo trágico de táticas agressivas, ofuscando o bom senso operacional. As opiniões sobre a Waffen-SS mudavam conforme a unidade. Divisões de corpo, como Leibstandarte Adolf Hitler, das Reich e Viking, ganharam reputações por sua habilidade e resistência. Unidades estrangeiras da SS frequentemente careciam da mesma disciplina e eficácia, resultando em desempenho variado no campo de batalha. Na frente oriental, a ideologia unia Wehrmacht e SS contra um inimigo comum, enquanto na ocidental, após o dia D, muitos oficiais da Wehrmacht desaprovavam a conduta da SS. Com o tempo, com o agravamento das condições e aumento das exigências da guerra, as diferenças no modo de lutar diminuíram. A adaptação tornou-se essencial, mas a divisão era também cultural e ideológica, não só tática. O ressentimento pela distribuição de recursos era constante. Os soldados da Wehrmacht frequentemente reclamavam que a Waffen-SS recebia equipamentos melhores, reposições mais rápidas e armas mais novas. Quando os tanques Panther e Tiger surgiram, as unidades de elite da SS receberam prioridade, enquanto o exército regular seguiu com modelos antigos como o Panzer III. Um comandante de tanque reclamou que, enquanto as unidades da SS recebiam tecnologia nova, sua unidade ainda aguardava reposições. A Waffen-SS possuía logística própria, separada da Wehrmacht, o que os tornava mais autossuficientes em áreas críticas. A divisão se tornou mais visível conforme as carências pioraram no fim da guerra. O tratamento médico beneficiava as tropas da SS, que recebiam cuidados mais rápidos e melhores condições nos hospitais. Os programas de treinamento eram padronizados. Os centros da SS recebiam mais recursos e pessoal que os do exército. Enquanto a Wehrmacht enviava recrutas mal treinados ao combate, as unidades da SS continuavam recebendo melhor preparação. Condecorações e promoções eram outro ponto crítico. Muitos oficiais da Wehrmacht acreditavam, com razão ou não, que os soldados da SS eram promovidos e condecorados mais rapidamente, o que aumentava ainda mais a tensão. Essas diferenças em reconhecimento e suprimentos dificultavam operações conjuntas, principalmente quando o exército mal equipado lutava ao lado de unidades da SS bem abastecidas. Perto do fim da guerra, à medida que a economia de guerra da Alemanha entrava em colapso, o desequilíbrio se tornava ainda mais evidente e prejudicial.
A raiz dessa divisão não era apenas logística, era ideológica. A Wehrmacht, apesar de muitos simpatizantes nazistas, existia antes de Hitler e manteve em grande parte sua identidade militar tradicional. Apesar do apoio de muitos oficiais, o exército evitava alinhar-se totalmente ao regime. Mérito, disciplina e experiência em combate valiam mais que lealdade partidária. Ao contrário, a Waffen-SS surgiu da ideologia nazista e foi criada para servi-la acima de tudo. Recrutas da SS tinham que ser membros do Partido Nazista e recebiam forte doutrinação política. Himmler via a SS como guardiã de missão racial e ideológica, não só como combatentes. Essa diferença moldou toda a relação entre eles. Oficiais da Wehrmacht frequentemente viam a obsessão ideológica da SS como uma distração do verdadeiro ofício de soldado. Eles valorizavam tática, moderação e ordem em vez de fanatismo. Para a SS, lealdade a Hitler e ao nazismo era tudo. A diferença entre tradição e fanatismo marcou a rivalidade e a cooperação tensa entre os dois pilares do exército de Hitler. Um oficial da Wehrmacht comentou que, enquanto a SS seguia ordens de Hitler e do Partido Nazista, o exército achava que defendia a Alemanha, objetivos que às vezes coincidiam, mas nem sempre. Apesar de nem todos concordarem, a afirmação refletia uma mentalidade mais profunda na Wehrmacht. Muitos de seus soldados acreditavam que estavam servindo ao seu país, e não apenas ao regime. A Waffen-SS via o serviço militar como extensão da nova Europa. O treinamento deles enfatizava isso, vendo a guerra como forma de avançar pela Europa, não só para a Alemanha. Para líderes da SS, vitórias em batalha eram parte de uma missão maior. Essa profunda divisão ideológica moldou o comportamento das duas forças. As ações da Waffen-SS frequentemente excediam os deveres militares, motivadas pelo fanatismo político. Embora Wehrmacht e SS tenham cometido crimes, especialmente na frente oriental, pesquisas mostram que a SS era ainda mais cruel e violenta ideologicamente. Com o declínio da sorte alemã na guerra, aumentaram as divisões internas. Oficiais da Wehrmacht ficaram mais pragmáticos, frequentemente admitindo a derrota na guerra. As unidades da SS continuavam fanáticas, recusando-se a se render ou aliviar o combate. A divisão ficou mais clara em maio de 1945 na Batalha de Castle Itter, quando tropas da Wehrmacht, sob o comando do Major Joseph Gangl, lutaram ao lado das forças americanas para proteger prisioneiros franceses de uma unidade da SS que ainda tentava cumprir as ordens finais de Hitler, mesmo após sua morte. Apesar dos conflitos ideológicos, Wehrmacht e Waffen-SS frequentemente eram obrigadas a combater juntas. Desde o início da Operação Barbarossa, em 1941, as unidades da SS passaram ao comando direto do exército e foram integradas às formações de batalha. Em batalhas importantes como a Batalha de Kursk, em 1943, ambos lutaram lado a lado. Com o tempo, as operações conjuntas geraram uma espécie de respeito no campo de batalha. Oficiais da Wehrmacht, que antes menosprezavam a SS, passaram a reconhecer sua coragem e eficácia. Alguns admitiam que, apesar de não gostarem da ideologia da SS, seus soldados eram bravos e determinados em combate. O perigo unia os soldados. Sob a artilharia, as diferenças diminuíam, mas as tensões persistiam. As unidades da SS costumavam resistir às ordens militares tradicionais, principalmente quando Hitler mandava manter posição em vez de recuar. Oficiais da Wehrmacht, treinados em defesa flexível, eram expostos quando a SS mantinha posições por muito tempo ou não se ajustava. Diferenças no tratamento de prisioneiros e civis também levaram a conflitos internos. Na Polônia, alguns oficiais da Wehrmacht e da SS respeitaram a Convenção de Genebra, mas outras unidades ignoraram as regras e cometeram atrocidades, como em Varsóvia. Essas divergências geraram vários conflitos sobre o controle das decisões no campo. Isso virou um grande problema na Polônia em 1944. A questão dos crimes de guerra há muito assombra ambos os grupos. Por anos, muitos achavam que só a SS cometia atrocidades, enquanto a Wehrmacht agia com honra, mas a história revela algo bem mais incômodo. A Waffen-SS cometeu crimes notórios na guerra, como a execução de 84 prisioneiros americanos em Malmedy e o massacre de mais de 600 civis em Ore-du-sur-Glane. Mesmo assim, a Wehrmacht não era inocente.
embora menos ideológica, frequentemente apoiava operações da SS, impunha planos de fome e executava oficiais políticos soviéticos sob a ordem dos comissários. Antes da invasão da União Soviética, as diretrizes deixaram claro: esta não era uma guerra tradicional. Na frente oriental, Wehrmacht e SS conduziram campanhas brutais, com métodos parecidos. Enquanto a SS era fanática, a Wehrmacht frequentemente fornecia estrutura e mão de obra para realizar esses planos. Oficiais presos admitiram. Um general da Wehrmacht, secretamente gravado pelos britânicos, expressou frustração, dizendo que as execuções de prisioneiros pela SS só tornavam a luta mais difícil, pois ninguém estava disposto a se render e criavam caos em áreas já sob pressão. Após a guerra, os julgamentos de Nuremberg condenaram a SS como uma organização criminosa, mas a Wehrmacht foi em grande parte poupada desse rótulo. Vários ex-oficiais aproveitaram essa brecha para promover a ideia de um exército limpo, desvinculado dos crimes. Esse mito perdurou por décadas, mas pesquisas recentes o desmontaram. A verdade é muito mais perturbadora. Tanto a Waffen-SS quanto a Wehrmacht foram essenciais para a máquina de guerra e de extermínio da Alemanha. A SS trouxe o fervor ideológico e a Wehrmacht, disciplina e escala. Juntas, viabilizaram isso. As diferenças entre a Wehrmacht e a Waffen-SS iam muito além dos distintivos. Elas mostravam identidades opostas e a imagem que cada força queria passar. A Wehrmacht preservou o visual tradicional alemão, mantendo o uniforme cinza-campo ligado ao legado da tradição militar prussiana. Suas roupas foram criadas para praticidade e reforçam a imagem de um exército estatal profissional. As tropas da Wehrmacht, seguindo a tradição militar, usavam o emblema da Águia Nacional e suástica no lado direito do peito. Como um veterano lembrou, eles só se sentiram realmente soldados quando vestiram o uniforme, algo que simbolizava ordem, estrutura e dever. Os primeiros uniformes da SS, em contraste marcante, pareciam mais cerimoniais do que prontos para o combate. Vestidos de preto, a SS inicialmente parecia mais um espetáculo político do que uma força militar. A Waffen-SS adotou depois o cinza de campanha do exército, mas com mudanças para destacar sua identidade de elite e ideológica. Os emblemas eram diferentes. Os homens da SS usavam o símbolo nacional no braço esquerdo, não no peito. As insígnias de patente romperam com a tradição prussiana, usando runas da SS nas abas da gola, no lugar das Litzen da Wehrmacht. Os membros das formações Totenkopf, responsáveis por campos de concentração, usavam a insígnia de caveira e ossos cruzados em vez das runas. Uma das maiores distinções no campo de batalha foi a adoção precoce da camuflagem. A SS iniciou a distribuição de capas de camuflagem em 1937, sendo pioneira em padrões de ocultação no campo de batalha. A Wehrmacht inicialmente resistiu, mantendo sua imagem tradicional, mas algumas unidades, como atiradores de elite e tripulações de tanques, adotaram camuflagem discretamente. Um oficial da Wehrmacht capturado, gravado pela inteligência aliada, zombou dos soldados da SS por usarem casacos manchados e agirem mais como caçadores que soldados, mas reconheceu que eram mais difíceis de detectar em combate. No fim de 1944, as necessidades do campo de batalha forçaram a Wehrmacht a adotar a camuflagem de forma generalizada. Outra diferença importante era a tatuagem do tipo sanguíneo no braço esquerdo dos soldados da SS para auxiliar os médicos. Após a guerra, a marca virou desvantagem, já que investigadores aliados a usavam para identificar e prender veteranos da SS. Ambas as forças usavam armas padrão da infantaria alemã, como rifles de ferrolho, submetralhadoras e metralhadoras, mas a SS geralmente recebia modelos e equipamentos mais novos antes. As divisões de elite da Waffen-SS receberam primeiro o tanque Tiger em 1942, seguidas pelo Panther. Esses veículos blindados modernos eram geralmente entregues à SS antes das unidades do exército regular. Essa política gerou grande frustração nas tripulações da Wehrmacht, que usavam Panzer III antigos enquanto a SS lutava com equipamentos modernos. Ordens vindas de cima deixavam claro quais unidades eram priorizadas. As tropas da SS também recebiam uniformes mais quentes e botas melhores, essenciais no inverno russo, onde o equipamento adequado muitas vezes significava a diferença entre estar pronto para o combate e sofrer com congelamento. Ambas as organizações concediam cruzes de ferro,
cruzes de cavaleiro e outras honrarias, mas a Waffen-SS tinha símbolos exclusivos de prestígio, como o anel e a espada de honra, reforçando sua identidade como elite separada. Essas diferenças visuais e materiais destacavam a divisão crescente entre as duas forças. Unidas em combate, mas divididas em função e identidade, quando se tratava de recrutamento estrangeiro, as diferenças eram ainda mais evidentes. A Wehrmacht tratava o tema com cautela, baseada no nacionalismo alemão e relutante em aceitar estrangeiros. Nos primeiros anos da guerra, o exército permaneceu quase inteiramente alemão. Em 1942, a falta de mão de obra fez a Wehrmacht incorporar prisioneiros soviéticos e voluntários em batalhões orientais, principalmente como guardas ou no combate a partisans. Essas unidades eram isoladas das tropas regulares e pouco respeitadas pelos oficiais alemães. Um general da Wehrmacht capturado afirmou que soldados estrangeiros não se interessavam pela causa alemã e não eram confiáveis em combates importantes. A Waffen-SS seguiu uma abordagem totalmente diferente. Já em 1940, ela começou a recrutar voluntários germânicos da Europa Ocidental ocupada. Após invadir a União Soviética, a SS ampliou o recrutamento para a Europa Oriental. No fim da guerra, a Waffen-SS tornou-se uma força multinacional. Havia voluntários da França, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Estônia, Letônia, Hungria, Romênia, Ucrânia, Rússia e Índia em suas fileiras. Algumas estimativas indicam que, em 1945, mais da metade do pessoal da Waffen-SS não era alemão. Era um paradoxo. A organização mais comprometida com a ideologia racial nazista se tornou uma das forças mais etnicamente diversas da Europa. A SS racionalizou isso ao se apresentar não apenas como uma força alemã, mas como a vanguarda de uma cruzada europeia mais ampla contra o comunismo e os inimigos raciais. No discurso de 1943 em Kharkiv, Himmler afirmou que reuniam sangue nórdico e germânico para privar inimigos disso em guerras futuras. A qualidade dessas formações estrangeiras era muito variável. Unidades de elite como a 5ª Divisão Panzer SS Wikind, com núcleo nórdico, destacaram-se pelo combate eficaz. Mas divisões formadas às pressas perto do fim da guerra frequentemente careciam de treinamento, moral e disciplina, levando a deserções e desempenho ruim no campo de batalha. A liderança da Wehrmacht seguiu cética. O marechal Erich von Manstein supostamente achava que as legiões estrangeiras da SS eram pouco confiáveis e inferiores às unidades alemãs. Em certos casos, membros estrangeiros da SS ajudaram a superar barreiras linguísticas e culturais, facilitando relações com civis locais, especialmente na frente oriental. Talvez o desenvolvimento mais marcante tenha sido o recrutamento de voluntários de países oficialmente em guerra com a Alemanha. Cidadãos da França, Grã-Bretanha e até mesmo dos Estados Unidos acabaram nas fileiras da Waffen-SS, mais notoriamente na divisão Charlemagne. Apesar da falta de mão de obra, a liderança da SS usou sua expansão internacional para mostrar que não era mais só a guerra da Alemanha. Era uma luta ideológica mundial. A Wehrmacht, mesmo leal ao regime, seguia como força nacional. A Waffen-SS começou a se ver como um exército sem fronteiras, comprometido com a visão de Hitler de uma nova ordem mundial. A crescente composição internacional da Waffen-SS intrigava e preocupava oficiais da Wehrmacht. Esse contraste destacava uma diferença essencial entre as forças. A Wehrmacht mantinha-se ligada ao nacionalismo alemão, enquanto a SS se firmava como braço armado da ideologia nacional-socialista com ambições globais. O contraste também aparecia na forma como cada uma buscava atendimento médico. Os serviços médicos da Wehrmacht refletiam um sistema profissional e disciplinado, baseado em padrões militares convencionais. Médicos do exército alemão eram altamente treinados, geralmente concluindo medicina antes do serviço. Observadores internacionais, como um médico britânico responsável por prisioneiros de guerra alemães, consideraram a medicina de campo da Wehrmacht altamente avançada, destacando métodos cirúrgicos e evacuação estruturados. As vítimas eram triadas cuidadosamente, e os protocolos de tratamento eram focados na sobrevivência e recuperação, refletindo um compromisso com a vida de cada soldado, independentemente de sua condição. Em contraste, os serviços médicos da Waffen-SS eram profundamente moldados pela ideologia.
Além de tratar no campo de batalha, médicos da SS deviam seguir a doutrina racial nazista. O treinamento deles frequentemente envolvia eugenia e higiene racial, influenciando decisões médicas em alguns casos. Hospitais de campanha da SS priorizavam o retorno rápido ao combate, não a recuperação total. Grandes quantidades de analgésicos e estimulantes mantinham soldados na linha de frente, mesmo sem estarem estabilizados. O objetivo sempre foi colocá-los para lutar novamente, lembrou um ex-médico da SS. Eles não queriam descanso. Eles queriam que os homens morressem em batalha, não em uma cama de hospital. Os hospitais da SS geralmente eram mais bem abastecidos do que os da Wehrmacht. Por suas conexões com a liderança nazista, recebiam equipamentos médicos mais rápido e em maior quantidade. Essa desigualdade frustrava os oficiais médicos da Wehrmacht, especialmente durante períodos de escassez crítica. Por exemplo, o hospital da SS em Kharkov, que era gigante. As ligações deles com a liderança nazista garantiam acesso mais rápido e em maior quantidade a equipamentos médicos. Essa desigualdade frustrava os médicos da Wehrmacht, especialmente em épocas de escassez crítica. As abordagens para o trauma psicológico também eram diferentes. Embora muitos em ambas as forças descartassem a fadiga de combate como fraqueza, a Wehrmacht reconhecia isso como uma condição que exigia tratamento. A liderança da SS geralmente via colapsos psicológicos como fracasso ou deslealdade. Segundo um médico da Wehrmacht capturado, havia rumores de que a SS executava soldados com colapso mental, uma acusação não comprovada, mas que mostrava as rígidas expectativas da SS. A tatuagem do tipo sanguíneo no braço esquerdo dos soldados da SS, feita para agilizar transfusões, acabou simbolizando como seus corpos eram marcados e pertenciam totalmente ao regime. Essa divisão ideológica também influenciou a propaganda nazista sobre ambos os grupos. Campanhas midiáticas criaram imagens elaboradas de ambas as forças, cada uma com um propósito distinto. A Wehrmacht é retratada como símbolo da tradição militar alemã, disciplinada, precisa e habilidosa. Filmes de propaganda como Batismo de Fogo na Polônia e Vitória no Oeste exaltavam seu profissionalismo e ordem. Cartazes e cinejornais frequentemente mostravam os soldados da Wehrmacht como honrados e humanos, filhos, irmãos e pais dedicados servindo seu país. A Waffen-SS, no entanto, era promovida como algo mais mítico. A imagem deles era de pureza ideológica, fanáticos, destemidos e completamente leais à visão de Hitler. A propaganda da SS enfatizava o sacrifício, a luta racial e uma batalha intransigente por uma nova ordem mundial. Publicações como Das Schwarzer Korps os retratavam como guerreiros sobre-humanos, mais devotados do que qualquer outro no Reich. Para salvar a Europa dos Vermelhos, sua imagem buscava inspirar admiração e medo, mostrando-os como soldados políticos com missão superior, não tropas comuns. Ao combinar essas narrativas, a propaganda nazista tentou atrair todos os alemães, tanto os tradicionalistas, que respeitavam o exército, quanto os radicais atraídos pela SS. Goebbels entendia bem esse equilíbrio. Seus diários mostram que ele via a Wehrmacht como símbolo de orgulho nacional e a SS como motor da transformação ideológica. À medida que a Alemanha começou a perder a guerra, essa linha ficou borrada. As duas forças passaram a ser vistas como guardiãs do Reich contra o extermínio, unidas pelo desespero. Mesmo depois da guerra, essas imagens continuaram. Veteranos da Wehrmacht adotaram a narrativa pós-guerra de que ficaram alheios aos crimes nazistas. Enquanto isso, os veteranos da SS frequentemente se viam como uma casta ideológica de elite, continuando o legado de seu serviço durante a guerra. Ambos viviam em seus próprios mitos. O avanço tecnológico acentuava o contraste entre as organizações. A Wehrmacht inovava graças a uma cultura militar voltada para a adaptação estratégica. Ela prezava melhorias metódicas, testes práticos e eficiência. Já a SS buscava avanços inovadores que refletissem seu status de elite, sem se importar com desafios práticos ou custos. Essas mentalidades opostas levaram a grandes diferenças em como ambos os ramos desenvolviam e empregavam novas ferramentas de guerra. A Waffen-SS buscava armas inovadoras, em contraste com a postura cautelosa e testada da Wehrmacht frente à inovação militar. Oficiais técnicos da Wehrmacht, liderados por oficiais experientes e especialistas, priorizavam projetos comprovados que pudessem ser produzidos em massa e mantidos em condições de combate. Um oficial alemão capturado disse aos britânicos que sua filosofia era simples:
Queríamos armas fáceis de consertar em qualquer oficina e confiáveis na batalha. A confiabilidade sempre foi mais importante que o drama. Graças a esse processo estruturado e disciplinado, a Wehrmacht produziu algumas das armas mais eficazes da Alemanha, como a metralhadora 42 e o versátil canhão de 88 mm usado tanto como artilharia antiaérea quanto antitanque. A SS, sem aquele profundo histórico institucional em engenharia, operava com menos restrições. Menor e mais ideológica, a SS tinha mais liberdade para testar armamentos ousados e muitas vezes impraticáveis. O contraste era claro no desenvolvimento de tanques. Enquanto a Wehrmacht aprimorava projetos equilibrados, como o Panzer IV, unindo blindagem, poder de fogo e mobilidade, a SS defendia tanques pesados como o Tiger II e o Maus. Um oficial de blindados do exército reclamou que a SS priorizava máquinas intimidadoras em vez de funcionais. Precisávamos de cavalos de batalha, eles queriam monstros. O interesse da SS por inovação também resultou na rápida adoção de equipamentos de combate. Eles usaram capas de camuflagem antes da Wehrmacht adotá-las. A SS também introduziu sistemas de transporte mais ergonômicos e designs de capacete aprimorados, muitas vezes respondendo mais rapidamente às necessidades práticas. O exército optava por melhorias graduais e seguras, enquanto a SS buscava ferramentas agressivas para uma guerra ofensiva rápida. Essas visões diferentes também influenciaram o desenvolvimento de armas. A Wehrmacht apoiou a Maschinenpistole 43, futura Sturmgewehr 44, enquanto a SS preferia seus próprios protótipos de fuzis de assalto. A competição criou sobreposição, duplicidade e desperdício, em um momento em que a indústria de guerra alemã já estava sobrecarregada. Em 1944, com a situação militar da Alemanha se agravando, a diferença entre as abordagens cresceu. A Wehrmacht priorizava a produção em massa para equipar suas tropas eficientemente. A SS, no entanto, continuou exigindo soluções de ponta. O caça-jato Mi-262 ilustrava essa divisão. Os planejadores da Wehrmacht viam isso como um interceptador prático para combater os bombardeiros aliados. Líderes da SS, querendo impacto, pressionaram para usá-lo como bombardeiro. Hitler optou pela segunda alternativa, adiando seu uso ideal. Essas atitudes opostas à inovação metódica e radical mostram o conflito entre o pensamento militar conservador e a ideologia nazista. Além da doutrina e da tecnologia, são as histórias pessoais que revelam a relação entre essas duas forças. Relatos de veteranos revelam complexidades ignoradas pelos registros oficiais. O oficial da Wehrmacht, Werner Adamczyk, que serviu nas frentes oriental e ocidental, ficou impressionado com a coragem da SS, mas perturbado pelo desprezo deles à lógica tática. Vi uma unidade da SS resistir mesmo após perder metade dos homens. O comandante deles continuou avançando mesmo quando estava claro que a linha estava condenada. Admirávamos a determinação deles, mas brincávamos que coragem sem bom senso não era heroísmo, era suicídio. Essa combinação de respeito e crítica é comum nos relatos da Wehrmacht. Enquanto os oficiais do exército buscavam preservar o efetivo, a SS via o sacrifício como prova de devoção ideológica. Otto Weidinger, comandante da SS, apresentou outra visão. Nosso papel era inspirar pelo exemplo. Se liderar na linha de frente significava perder mais homens, que assim fosse. Ao nos chamarem de imprudentes, o exército esquecia que fomos nós que abrimos caminho para o avanço deles. Oficiais da Wehrmacht e da SS frequentemente tinham relações tensas. Karl Rudolf von der Besse lembrava de reuniões de liderança na França e na Rússia, onde o atrito era evidente. Cumprimentávamos com saudações tradicionais. A SS levava as mãos ao coração. Não era só simbólico, mostrava quem éramos. Havia respeito, mas também distância. Ainda assim, no combate, a praticidade muitas vezes se sobrepunha à política. No cerco de Budapeste, Wehrmacht e SS atuaram juntas sob fogo. Hans Waltersdorf contou: compartilhávamos munição, rações, kits médicos, tudo o que tínhamos. Patente e insígnia pouco importavam sob a artilharia. Lutávamos juntos para sobreviver. As interações na linha de frente moldavam mais as opiniões do que a ideologia. Wilhelm Fischer, soldado da Wehrmacht, perto de um campo de treinamento da SS em 1943, foi inicialmente zombado pelos jovens recrutas da SS por ser antiquado, mas após combaterem juntos na Rússia, o clima mudou.
Os sobreviventes passaram a valorizar nossa experiência e a arrogância sumiu rápido. Mesmo assim, as diferenças de recursos causaram ressentimento. O intendente Erich Herpner lembrou como seus pedidos de combustível e munição eram frequentemente negados em favor das formações da SS. Lutávamos contra o mesmo inimigo, mas eles eram priorizados. O comandante de Panzer Hans Bauer contou que, no fim da guerra, sua unidade manteve 2 tanques operando ao canibalizar veículos danificados. Enquanto isso, uma unidade da SS próxima recebeu Panthers novos da fábrica. Era óbvio quem Hitler favorecia, ele disse. Alguns soldados experimentaram os 2 lados. Siegfried Knapper iniciou na Wehrmacht e depois atuou como ligação com a SS. Ele descreveu a Wehrmacht como um exército convencional, onde o profissionalismo predominava, enquanto a SS borrava a linha entre lealdade política e estrutura militar. Os oficiais da SS conheciam cada homem e exigiam conformidade ideológica. Instruções de teoria racial eram comuns, algo inexistente na Wehrmacht. Em 1943, o atrito entre a Waffen-SS e a Wehrmacht deu lugar a uma realidade mais dura. A guerra estava mudando. A Alemanha estava na defensiva e a pureza ideológica era menos importante que a sobrevivência tática. A cooperação entre a SS e o exército já não era mais uma questão de preferência, era uma questão de necessidade. A rivalidade ainda persistia sob a superfície, mas nas linhas de frente, o pragmatismo cada vez mais prevalecia sobre o protocolo ou o prestígio. Na Batalha de Kursk, em julho de 1943, a maior batalha de tanques da história, essa aliança foi posta à prova. O 2º Corpo Panzer da Waffen-SS, com as divisões de elite Leibstandarte, das Reich e Totenkopf, liderou o movimento de pinça sul da Operação Cidadela. Ao lado deles, e em estreita coordenação, estava a divisão Grossdeutschland, provavelmente a formação mecanizada mais elite da Wehrmacht. Embora houvesse atritos em termos de táticas e abordagens de comando, as unidades da SS frequentemente favoreciam ataques agressivos, às vezes beirando a imprudência, enquanto os comandantes da Wehrmacht defendiam manobras mais calculadas. Ambas as formações sangraram juntas nos campos ao redor de Prokhorovka. O ataque acabou fracassando, mas a cooperação deles sob fogo demonstrou que a realidade do campo de batalha podia superar o orgulho institucional. Com a guerra se prolongando até 1944, as operações conjuntas ficaram mais frequentes. Na França, após a invasão aliada, divisões Panzer da Waffen-SS, como a 12ª SS Hitlerjugend e a 1ª SS Leibstandarte, enfrentaram britânicos e canadenses perto de Caen e do Bolsão de Falaise. Atuaram junto com unidades regulares da Wehrmacht, como a 21ª Divisão Panzer e a 352ª Divisão de Infantaria. Apesar das reclamações de ambos os lados, oficiais da SS acusavam o exército de excesso de cautela, enquanto os do exército viam a SS como fanáticos por glória. A natureza dinâmica da batalha forçou uma crescente interdependência. Em muitos setores, só era possível manter o terreno apoiando os flancos, compartilhando a artilharia e coordenando ataques blindados. Na frente oriental, a saída da Ucrânia e Bielorrússia aumentou essa dependência. Durante a defesa desesperada de Koval, na primavera de 1944, o grupo de exércitos norte da Ucrânia dependia fortemente de formações de cavalaria e panzer da SS para fechar as brechas. Divisões da SS como a Wiking e a 4ª Polícia SS atuavam junto a exércitos regulares, frequentemente compartilhando logística e comando. O atrito entre os oficiais de campo persistia, mas havia pouco espaço para divisão durante a longa retirada da guerra. O cerco de Budapeste no inverno de 1944-1945 marcou um dos exemplos mais claros de sacrifício conjunto. A capital húngara foi defendida por uma mistura de unidades da Wehrmacht, forças Honved húngaras e tropas da Waffen-SS, incluindo a 8ª Divisão de Cavalaria SS Florian Gaia e a 22ª Divisão de Cavalaria Voluntária SS Maria Teresa. Cercados e isolados pelas forças soviéticas, os defensores suportaram fome, uma guerra urbana amarga e bombardeios constantes. Soldados da Wehrmacht e da SS defendiam barricadas juntos, dividiam as rações cada vez menores e morriam lado a lado no combate casa a casa. Não havia mais divisões de elite, apenas homens exaustos tentando segurar a cidade. A última tentativa de fuga em fevereiro de 1945 foi um desastre.
Dos cerca de 70.000 soldados do eixo cercados, menos de 800 conseguiriam alcançar as linhas alemãs. Divisões do exército e da SS foram aniquiladas juntas. Nos meses finais da guerra, a cooperação virou desespero. Diante da ofensiva Vístula-Oder soviética no Oder, as formações restantes foram remendadas com o que havia disponível. Batalhões de Panzer da Waffen-SS, muitos com poucos tanques operacionais, apoiavam o Volkssturm e restos de divisões do exército destruídas. A 11ª Divisão Panzergrenadier SS Nordland, composta em grande parte por voluntários estrangeiros, lutou lado a lado com a 9ª Divisão de Paraquedistas, remanescentes da Brigada de Escolta do Führer e elementos da 18ª Divisão Panzergrenadier nas ruínas de Berlim. O general do exército Helmut Weidling foi nomeado comandante-geral da área de defesa de Berlim, e ele contou tanto com formações da Wehrmacht quanto da SS para organizar a última resistência da capital. A artilharia era compartilhada e os postos médicos atendiam quem chegasse. Nos dias finais, as rivalidades pessoais desapareceram. O que restou foi um destino comum. Não havia harmonia universal. Ainda existiam oficiais dos dois lados que desprezavam a ideologia, métodos ou atitude dos outros. Havia disputas por suprimentos, acusações de covardia, arrogância e desperdício, com algumas exceções. O Castelo Itter é uma exceção bizarra. Em maio de 1945, soldados da Wehrmacht, liderados pelo Major Joseph Gangul, juntaram-se a tropas americanas para proteger prisioneiros franceses de atacantes da Waffen-SS. É uma história frequentemente citada como prova da virtude da Wehrmacht e do extremismo da SS, mas na realidade foi uma anomalia rara. Durante a maior parte da guerra, mesmo que de má vontade, a SS e a Wehrmacht lutaram do mesmo lado das linhas. Juntas, elas ajudaram a prolongar o esforço de guerra na Europa, unidas pelo dever, pelo medo e pelo colapso. Embora diferentes em origem e propósito, convergiram em sangue e derrota. Distinções anteriores, como ideológicas, tradicionais, políticas ou profissionais, foram eliminadas em 1945. Nas ruínas fumegantes de Berlim, ninguém se importava com a insígnia de colarinho que um homem morto usava. Eles eram ambos lados do mesmo time. Então, o que o exército alemão realmente pensava da SS? Como vimos, a resposta não era simples. No campo de batalha havia respeito, às vezes um respeito profundo, pela coragem e eficácia deles, mas também havia desconfiança, rivalidade e uma sensação de que a Waffen-SS estava à parte das tradições do soldado regular. De generais como Manstein e Guderian a soldados comuns em Kharkov e Budapeste, as opiniões eram tão divididas quanto a guerra. Espero que tenha achado interessante. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de deixar um like, compartilhar suas opiniões nos comentários e se inscrever para mais conteúdos históricos aprofundados como este. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.